Menorá na TV entrando no ar hoje com uma belíssima entrevista sobre a história de Abraão, o nosso monoteísta primeiro. Eu tenho certeza que você vai aproveitar essa programação com o Marcel Berdichevsky, que é um professor de história e um guia turístico arqueológico em Israel. Continue conosco. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. A nossa conversa hoje, Marcel, é sobre Abraão, o nosso patriarca, aquele que trouxe o Deus único às três religiões monoteístas. E conversando com você, eu entendi que antes de Abraão já havia quem falasse na ideia do Deus único. E eu queria começar pelo começo. Antes de começar a conversar contigo, ou melhor, antes de ouvir a tua resposta, eu quero saudar a presença de todos os nossos internautas que estão aqui nos assistindo, e vou passar a palavra a você para você contar para a gente duas histórias. Primeiro, por que Elohim com S no final, o que significaria mais de um? E quem teria sido, ou quais teriam sido, os antecessores de Abraão na ideia do Deus único? A tua pergunta sobre a denominação bíblica do nome Elohim. Então, um dos nomes que vem na Bíblia, quando a criação do Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, o primeiro versículo bíblico, né, no início, Deus criou os céus e a terra, a gente precisaria de muito mais do que uma live de 45 minutos para explicar um pouco das denominações dos nomes de Deus. Essa denominação do nome de Deus ser no plural, porque tem muitas explicações, eu vou trazer apenas uma para poder a gente não ficar parado só no tema das denominações de Deus, porque dentro da filosofia judaica os nomes divinos são muitos. São muitos e são cada um com uma alusão específica. No caso desse nosso nome, Elohim, ele vem relacionado às forças da natureza. De acordo com a mística, a numerologia de Elohim é a mesma de a natureza, a Teva. Ou seja, quando Deus cria o mundo no início, ele usa todas as forças da natureza. Deus, na filosofia judaica, Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, tudo que tem no mundo está composto dentro de Deus e tudo que Deus é, ele na sua essência, ele é tudo. Então, partindo desse princípio, ele tem várias formas de se conectar com a gente, com a própria natureza, com a nossa relação da criação, do mundo que a gente chama do mundo da criação. Porque existem várias, vamos dizer assim, camadas do mundo. No mundo da física, no mundo criado, então Deus usa da forma que é a expressão ligada à natureza. Essa é uma das denominações pelo uso do plural, ok? A gente vai ter também no singular, também Eloá, também vai ter denominações no singular, porque são formas de como Deus se relaciona diferentes. No caso da criação do mundo, ele está usando todas as forças da natureza, ok? Essa é a interpretação. Pelo menos uma delas. São muitas interpretações, a gente não vai agora entrar em todos os detalhes, mas isso é com a relação de que existe formas de se conectar com a divindade de várias maneiras e cada nome tem uma conexão diferente. Desse Gênesis, da criação do homem, que vai logo no início, a criação do homem como o auge da criação, de cada dia alguma coisa é feita, os céus e a terra, e aí vai ser feito num processo gradativo, lua, as estrelas, o sol, e depois toda a criação, vegetais, animais, até a criação do homem. Desse homem bíblico, desse Adão e Eva, até Abrão, são 20 gerações. 20 gerações que são praticamente 2.000 anos, quase 2.000 anos. Na verdade, Abrão nasce no ano de 1948, da criação do mundo. Interessante a data, né? Ou seja, a data do ponto certo. Para mim é muito interessante, porque eu também nasci em 1948, da Era Comum. Então, você nasceu do calendário gregoriano e Abrão nasceu em 1948 do calendário da criação de Adão, da criação do primeiro homem que a gente identifica como homem à imagem e semelhança de Deus. Existiam outras criações antes, temas para outras lives e outros temas. Nós estamos contando cada geração como 100 anos. Não dá, hoje em dia é diferente. Não, na conta de Adão, Noé e Abraão. São 100 anos de um para o outro até chegar a Abraão. Mas vou te falar que alguns ali, vamos dizer assim, na Bíblia citam pessoas que viveram
Pega Matusalém, 969 anos, né? Ou seja, Abrão viveu 275 anos. Muitas pessoas vão perguntar, mas a contagem do tempo é diferente? Não. As 4 estações do ano, o Sol e a Lua viviam as 24 horas, a mesma rotação, não mudou nada. Mudou talvez a qualidade de vida. Nós éramos, desde do Adão, que era um ser espiritual, um ser de luz, até ele sair do paraíso e se tornou um ser de carne e osso, um ser de pele. Então ele se tornou mortal. Então, quanto mais próximo da época do paraíso, vivia-se muito mais. A qualidade espiritual da vida, o corpo não se deteriorava. Então, nem se envelhecia. A história de Abrão, que ele só foi aparecer com cabelos brancos quando Isaac estava igual a ele. Então, para diferenciar ele do filho, ficou com o rosto envelhecido. Ou seja, era outro conceito de vida espiritual. A gente pode até falar disso num futuro, quando tivermos todas as ciências desenvolvendo cura por DNA e a gente pode nunca envelhecer, né? Troca o DNA ou troca qualquer coisa assim na parte do nosso corpo, a gente nunca vai envelhecer e qualquer doença a gente vai curar com a troca de peças, né? Então, o mundo do futuro pode ser muito próximo do paraíso, né? Numa visão científica, mas outros assuntos. Então, estamos falando de 20 gerações, quase 2.000 anos praticamente, entre Adão e Abrão. Conta aqui na filosofia judaica que são 6.000 anos um mundo prometido por Deus, né, que a gente tem desse Adão. Quando ele saiu do paraíso, então o mundo se tornou um mundo com um fim de 6.000 anos, dividido em 3. Os primeiros 2.000 anos, os segundos 2.000 anos e os terceiros 2.000 anos. Cada bimilênio, né, não sei se é assim que se fala, era uma ideia. Os primeiros 2.000 anos era o ano do caos, os segundos 2.000 anos era o ano da Torá e os últimos 2.000 anos era o ano do Messias, da revelação, da redenção. São 3 momentos diferentes. Então, Abrão ele vem para trazer a orientação. A palavra Torá é orientação. Então, Abrão ele vem trazer a orientação. Até a época de Abrão existiam monoteístas em cada geração, só que esses monoteístas cuidavam da sua vida e tinham sua relação com Deus individual. Pega Noé como exemplo, Deus falou com ele, olha, construa uma arca, ele foi lá e fez uma arca. Ele tinha tempo suficiente para talvez educar uma geração em mudar de comportamento e o mundo não ser castigado, mas ele fez o que Deus mandou, ele foi um justo e fez ao pé da palavra o que Deus mandou, ele fez a arca e tudo bem. Já Abrão, não, Abrão era diferente. Quando Deus deu uma missão, olha, vou destruir Sodoma, Abrão foi lá e pera aí, vamos discutir, quem sabe tem justos lá. Abrão tinha outra postura, proativo, ou seja, a visão de Abrão era ver as pessoas do jeito que estavam, assim, cara, tem um mundo diferente, outro mundo melhor do que esse que você enxerga, né? Então, parte da história de Abrão era isso, a gente pode usar no termo popular, catequizar, né? Ou aproximar as pessoas para chegar em Deus, a chegar a um monoteísmo, tirar as pessoas do caos e do que as trevas da politeísmo que tinha na época, ok? Então, essa é a história um pouquinho da base antes de Abrão, até chegar em Abrão. Existe hoje, e dependendo das tabuletas que foram encontradas no Iraque, Hammurabi. Dependendo do que esteja escrito, que ainda não foi decifrado, vai se chegar a uma conclusão melhor. Existe uma possibilidade, uma ideia, de que Abraão não veio de Ur, na Caldeia, e sim de Ur, na Síria. O que você sabe disso? Existem opiniões a respeito disso, mas, de novo, tem algumas opiniões. Quando a gente fala dessa época e de muitas outras épocas... Porque, olha só, existe uma grande questão aqui, e por isso eu estou te perguntando. Sim. A distância entre Ur, na Caldeia, e Harã, e nós já vamos falar de Harã daqui a pouco, que foi a primeira parada, ou melhor, a última parada de Abraão com o pai Terá, antes de Abraão conversar com Deus e se dirigir a Canaã, é de 1.000 quilômetros. De Ur, na Turquia, hoje, até Harã, 1.000 quilômetros, de 800 a 1.000 quilômetros. De Harã até Canaã, Beersheba, são outros 700 quilômetros. Então, se ele andou 1.000 quilômetros carregando gado, família, tendas, pertences, pessoas, é uma coisa.
Se ele andou 200 quilômetros, 300 é outra coisa. Por isso eu estou te perguntando. Qual é a diferença? Ele não tinha pressa. Não é questão que ele tivesse pressa, mas é muito mais difícil andar 1.000 quilômetros do que andar 300 ou 200. Não, as civilizações do passado andavam do Ocidente ao Oriente e não tinham problema de tempo. A gente hoje vive uma relação com o relógio. Essa nossa relação com o relógio, de que a gente mede a distância e o tempo. As pessoas no passado, e não vou nem 4.000 anos, vou até bem menos, 1.000 anos atrás, ou 2.000 anos atrás, ou até menos, vai a 100 anos atrás. As pessoas podiam viajar do Brasil para Israel antes dos anos 60, podiam vir para Israel de navio e ficar 20 dias num barco. Hoje o cara vem em 10 horas, 14 horas, ele está num avião e chega aqui. Ou seja, o tempo é muito relativo. Pessoas... Tá bom, mas me fala dessas duas possibilidades, o que você acha mais possível, mais viável? Nós estamos falando de Abraão, que saiu da Síria, ou que realmente saiu de Ur, hoje Turquia, na época Mesopotâmia, Caldeia? Então, a gente fala originalmente falam da Ur-Kasdim em hebraico, né? Ur Caldeia, porque tem a ver com o nome ligado a uma das etapas da vida de Abrão. Abrão não nasceu lá, ok? Abrão nasceu em Haran. Para a gente ter noção exata, Abrão eram 3 irmãos, junto com o pai Terah, e a mãe é Amataliá, ok? Você até tinha perguntado qual era o nome da mãe de Abrão, né? Agora, curiosamente, no texto seco da Torá, não aparece o nome da mãe dele. Não traz o nome da mãe. É verdade. Agora, da onde você tirou o nome da mãe dele? No Talmud, a gente tem a aparição do nome da mãe de Abrão, da mãe do rei Davi, da mãe de Amã. Tem muitas... no Talmud, vamos entrar num consenso interessante. A Torá com o Talmud são 2 partes do que a gente conhece, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral, ela é praticamente a história nossa. Não dá para se basear na história olhando apenas a Torá escrita. A Torá escrita é como se fosse um rascunho, um bloco de rascunho. E a Torá oral, ela vai detalhar cada anotação feita no rascunho. Tá. A Torá, ela é mais um livro de instrução. Então, quando ela cita apenas o nome de Terah, é porque está querendo ensinar a qualidade dele. Terah era um cara raivoso. A palavra Terah vem da origem de leartiar. Leartiar em hebraico é ferver. Era um cara fervoroso, muito fervoroso. O cara era muito quentão, podemos chamar assim, né? Se esquentava por tudo. Então, esse era o Terah. A princípio, eles viviam em Haran, e ele vai para Ur-Kasdim já com 2 filhos, e o terceiro filho vai nascer em Ur-Kasdim. E essa cidade, alguns dizem que o nome é adotado Ur-Kasdim porque lá tinha um ritual de castigar pessoas, de colocar numa fogueira. Quer dizer, as pessoas eram penalizadas a entrar numa fornalha. Esse era o castigo local. Então, Abrão, por exemplo, foi... Aliás, um castigo bem aprendido pelos espanhóis e pelos portugueses. Eu vou te falar uma coisa interessante. O rei Davi escreve num dos salmos sobre os demônios, né? Não é uma coisa muito boa de falar de noite, mas existe isso, né? Deus, quando criou o mundo, ele criou as forças do bem, as forças do mal, ele criou os anjos e também criou os chamados demônios. E 2 dos nomes que a gente conhece de demônios, eles estão relacionados a fogo e fumaça. Ou seja, grande parte da ação que vai ter das forças do mal é através de gases da fumaça, as pessoas morrendo asfixiadas ou queimadas. Então, no passado e até os dias de hoje, podemos falar dos últimos 100 anos, a gente vê isso bem claro, como que muitos judeus morreram no fogo e na fumaça, né? Nos gases. Então, isso não é uma história nova, isso faz parte do plano divino, de como atuam as forças do mal. Então, Abrão entrou numa fornalha dessa a castigo do rei Nimrod e saiu vivo. É um dos testes. Na verdade, Abrão passa por muitos testes na vida dele. Na Ética dos Pais fala sobre 10 testes que Abrão passou. E muitos sábios discutem quais foram os 10 testes. Há pouco tempo atrás eu ouvi
no ano da corona, aí a gente rezava fora das sinagogas, né? Então, quando passamos pelo episódio da história de Abrão, eu me lembro que teve um tipo de um debate sobre o tema, e um palestrante falou uma coisa muito interessante, falou assim, como apenas 10 testes? Imagina a vida de Abrão, que se mudou de Harane, foi para Ur Kasdim, e depois vai para a terra de Canaã, com uma parada de X anos também lá em Haran, casa com uma mulher, e depois vai ter filhos só aos 100 anos. O cara passou por uma pancada de dificuldades. Desafios é o que não faltou na vida dele. Veio para uma terra com 1000 dificuldades, com 1000 pessoas para enfrentar e guerrear ao redor, seca, sem comida, tudo isso, primos que fogem da família, que foge da lei, né, se comportam de formas erradas. Ou seja, ele teve desafios pra caramba. Como você me resume que ele teve só 10 testes na vida dele? Ele teve uma infinidade de testes, né? Mas 10 foram citados porque eles deviam ter talvez uma lição para ensinar para a gente. Porque parte da história dos patriarcas, Abrão é chamado como o primeiro patriarca. Parte dos patriarcas, eles trazem nas suas histórias de vida uma lição para as gerações. A gente fala isso, Maseh Avot Siman Lebanim. Os atos que eles passaram, os nossos patriarcas, são como se fossem orientações de vida para os descendentes. Então a gente estuda a vida deles para entender como se comportar no nosso mundo de hoje, mesmo passado 4.000 anos. Eu só quero te lembrar, porque você falou maravilhosamente bem de várias outras circunstâncias, inclusive os 10 obstáculos na vida de Abraão. Um deles foi a circuncisão de Isaac antes, o sacrifício de Isaac, não a circuncisão. Outro foi ter entregue a mulher ao faraó, outro foi ter entregue a mulher ao outro rei, Abimeleque. Você tem pelo menos 5 opiniões diferentes de quais são os 10. Mas eu sei desses aí, eu sigo uma das opiniões que vem com esses testes. Mas, enfim, então, é Ur na Caldeia ou é Ur na Síria? Um desses testes fala que era Caldeia pelo nome de ser um caldeirão, uma fogueira. Então, acredita-se que Abrão viveu lá. Se esse nome, esse foi um dos testes, seria vivido lá. Agora, ele viveu talvez em Haran, ou ele passou pela cidade de Ur, na Síria? Provavelmente, porque, como você falou, se ele andou 1.000 quilômetros, ele não andou... Andou mais, andou 1.600 de ida, mais 1.600 de volta. Que seja... Não voltou, né? Depois que veio para a terra de Canaã, não voltou mais para Haran. Sim, mas ele deu voltas em Canaã e chegou de volta ao norte, ele andou bastante. Andou, e durante a guerra também, ele saiu de En-Gedi, foi até o Golan andando. De novo, as pessoas não tinham pressa para acabar as guerras, e as pessoas não tinham pressa para chegar no destino deles. O destino deles é ao longo da vida, é uma jornada. Então, provavelmente, ele parou em várias cidades, deixou marcas. Não só deixou marcas, como ele fez, né? A gente fala que Tanefashot Asher Asu Becharan. Abrão fez almas, né? Que ele fez almas? Ele converteu pessoas ao monoteísmo, por onde ele passava. Né? Dá para a gente fazer uma digressão, saindo um pouco de Abrão, mas pegando essa parte em que ele converte pessoas, a ideia que ele tinha de um Deus único, e mais à frente ele constitui a prole dele, que vem a se constituir no povo hebreu. Por que é que nós sempre fomos, até um determinado momento, prosélitos, e a partir de um outro momento o proselitismo foi considerado algo até pecaminoso, de uma certa maneira? Não sei se essa palavra é muito forte, mas é alguma coisa que os judeus dizem que não são. Então quem diz que não não conhece o judaísmo. Proselitismo existe, ele não é prioritário, não está na nossa lista de prioridades nos tempos modernos, mas ele sempre existiu. Sempre existiu, e a partir do exílio judaico para fora de Israel, depois que perdeu quase 1000 anos de soberania, seja no período das tribos, seja no período dos juízes, seja no período dos reis, foram mais de 1000 anos, para ser mais exato, quase 1300 anos de soberania na terra de Israel. Depois desse período, quando foram para o exílio espalhados e debaixo de domínios de outros soberanos, esse conceito de proselitismo entrou em decadência. Não que ele perdeu a sua validade, mas entrou em decadência. A princípio,
isso não quer dizer que é pecaminoso. Ele só não é prioritário. E talvez até... Você me permite mais uma parte? Pode. É tua live. Não, não é nossa, não é minha. Nós estamos trocando ideias e é bom que a gente esclarece a opinião das pessoas que estão aqui conosco e elas podem até procurar, buscar informação em outro grupo de fontes, enfim. No Brasil, vou dar um pulo aí de 4.000 anos, ou 3.750 anos, 3.800 anos. No Brasil nós temos aqui, há quem diga, 40 milhões, quase o tamanho da torcida do Flamengo, que hoje beira os 45 milhões. Menos. 40 milhões de cristãos novos, ou oriundos de famílias de cristãos novos. Eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos imediatamente voltar aos tempos prosélitos de Abraão. E devemos, é uma obrigação, resgatar essas almas que nos foram roubadas pelos inquisidores, pelos reis cristãos da Espanha, Fernando e Isabel, reis católicos, pelo rei Dom Manuel, o Venturoso de Portugal, por Adolfo Hitler, por Torquemada e por toda essa pleiade de vagabundos que fizeram com que os judeus se afastassem do judaísmo e hoje fossem, em muito maior número, pessoas dirigidas a outras religiões, que no início foi assim por obrigação e por ameaça, por chantagem. Primeiro, quando a gente fala sobre os judeus perderam a sua continuidade judaica, ela não é só de hoje. E vamos falar assim, não vamos definir só de judeus, vamos definir de os descendentes de Abrão. Ok? Porque descendentes de Abrão não é só judeus. Ismael também é descendente de Abrão. Não só Ismael, Abrão tinha 8 filhos. A gente fala de Ismael e de Isaac, mas tinha outros 6 filhos que foram em direção ao Oriente. A princípio, a bênção de que Abrão recebe para ser um pai de uma grande nação, não somente como a nação judaica, é a nação não só de Abrão, de Isaac e de Jacó, mas também dos seus outros filhos. E nesse conceito dessa bênção de Abrão, entra o quesito que todos esses descendentes de Abrão, eles vão ter no DNA deles a qualidade abraâmica, né? Se a gente puder chamar assim. Qual é a qualidade abraâmica, né? É o que a gente chama o atributo da benevolência, da bondade, do Hesed. Esse era o Abrão. Né? Isso é a qualidade que vai ter a hospedagem, de receber pessoas bem, de oferecer um prato de comida. Esse é o papel de Abrão. Fazer aos outros o que ele gostaria que fizessem a ele. Isso é o que Abrão representa. Então, quando a gente fala de que tem muitas pessoas que saíram do seio judaico, não é só judaico, a gente tem de antes ainda da definição de ser judeu, porque não é só com os reis cristãos. No Império Romano aconteceu a mesma coisa, muitos judeus se converteram ao paganismo para viver debaixo do Império Romano. Antes também no Império Grego teve a mesma coisa teve antes no Império Persa, teve antes também no Império Babilônico, e depois teve no Império Islâmico. Muitos judeus, para poder não ter que se exilar, ser nômade novamente, prefiro continuar aqui. Só tem uma diferença, é que esse fato que eu citei para você, dos 40 milhões no Brasil, e tantos outros milhões por aí afora na América Latina, em outros países do mundo, esses nós podemos provar. Os anteriores se perderam no tempo. Esses é possível resgatar. E essa é a grande diferença. Essa é uma diferença interessante. Diz uma pergunta que os sábios fizeram na Idade Média, era como se podia identificar quem são descendentes de Abrão, nesse caso. Então falaram, as pessoas que têm na sua atitude o comportamento ético de ser uma pessoa de bem, do Hesed, esse cara é descendente vamos dizer assim, do gen de Abrão. Ok, mas é lógico que é diferente de você comprovar hoje quem é dos últimos 500 ou 400 anos que foi perseguido pela Igreja Católica e fugiu da Península Ibérica e chegou no Brasil e trocou seus nomes. Nem todo mundo consegue comprovar que realmente é de uma família perseguida. Tem que pegar também, muitas pessoas pegam carona o tempo todo, como pessoas pegaram carona na saída do Egito com Moisés. Mas isso, eu acredito que quem quer andar no teu carro
em princípio, é alguém que gostaria de ser como você. Então, não nos custa nada abrir os braços e receber essas pessoas. E esse é o papel do proselitismo. Exato. O pior é você querer obrigar alguém a não fazer o que você faz ou obrigar alguém a fazer o que você faz. O que não pode, o que não presta, o que não serve é exatamente a falta de respeito pelo outro. Quando o sujeito quer, o que nós temos que fazer é abrir os braços. Ronaldo, o importante é que esse conceito de proselitismo é algo que poderia ser mais proativo? Poderia. Mas para isso teria que ter o que a gente chama de coerência, né? O judeu, para poder fazer o papel de proselitismo, ele tem que ser judeu. E para ser judeu, não basta carregar o nome. Para ser judeu, ele tem que ter a atitude judaica, ele tem que ter o pensamento judaico, o comportamento judaico. Não basta ter o nome judaico, né? Você vai mas é como eu falo para você, nós somos amigos, a gente conversa em outras oportunidades, fora aqui da telinha, e você sabe qual é o meu pensamento a respeito de certas questões. Por exemplo, nada garante que um ortodoxo aparente seja um judeu, dentro desse aspecto que você está colocando aí agora. Ele pode usar uma kippah, ele pode usar um talita, ele pode usar um peiota, ele pode usar os tzitzit, e ele pode ser um vagabundo. Como qualquer grupo tem no seu âmago pessoas que não valem nada. Então, é o que você falou, é a atitude do cidadão, é o caráter, é a benevolência, é o amor ao próximo, é o viver para servir. Ronaldo, a diferença é que quando a gente fala do ser judeu, ele tem 3 patriarcas, não apenas Abrão. Ele tem Isaac e ele tem Jacó. Esses 3 patriarcas formam um tripé. Significa que viver apenas da benevolência, você pode ser um bom muçulmano. Você pode ser um bom babilônico, sei lá, pode ser qualquer oriental descendente de um dos filhos de Abrão. Mas filhos de Isaac e de Jacó não vivem apenas de benevolência. Isaac, ele é o sacrifício de corpo e alma. Ele é a dedicação, a devoção. Ele é a oferenda. Na literatura judaica, a oferenda é a nossa oração. O quanto a gente está devoto e próximo de Deus. Jacó, ele é aquele que está sentado nas tendas. Sentado nas tendas significa que ele está estudando. Ele é um estudioso. Ele senta e estuda. A literatura judaica não é um livro que se compra na banca de jornal. É um complexo tremendo. Se eu tenho uma pequena biblioteca aqui, e mais em cima e mais embaixo, tem pessoas que têm 3, 4, 5 vezes mais que eu. A literatura judaica é um mundo para se estudar. Então, o ser judeu, ele tem que ser aquele que anda dentro desse tripé. O ser judeu não pode... Agora, olha só como as coisas são contraditórias. Eu peço desculpas a você da gente estar batendo esse papo, porque, na verdade, você tem muita coisa para dizer, mas eu também tenho muita coisa para perguntar e para arguir. Então, o estudioso Jacó é o mesmo Jacó que estudava e enganava o pai, através das artimanhas da mamãe. Então, qual é o Jacó que nós vamos pegar? É o que passava a perna no pai ou é o que estudava mais do que os outros da época dele? A pergunta é se foi Jacó que enganou o pai ou foi a mãe que fez o Jacó levar... Bom, eu não vou dizer que o Jacó, eu não quero dizer que o Jacó seria um filho de uma senhora não tão digna. Então, vou imaginar que ele se juntou à mãe e aceitou passar a perna no pai e no irmão. A pergunta se é realmente passar a perna ou não. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Se você sabe que o teu irmão não vai seguir com a herança do teu avô, se você recebeu 1 milhão e você sabe que o teu irmão vai queimar 1 milhão na fogueira, no jogo do pôquer, você vai pegar o dinheiro do teu irmão e vai aplicar? Ou você vai deixar o teu irmão queimar o dinheiro no pôquer? Olha só, em primeiro lugar, ninguém pode saber o futuro. Não. Pode achar. Não. Saber não pode. Então, eu entendo até que tenham irmãos que gostam de passar a perna em outros irmãos. Isso está cheio aqui no Fórum do Rio de Janeiro e aí no Fórum de Jerusalém também. Mas essas coisas, eu já cheguei à conclusão, e muito rapidamente, basta olhar para dentro de mim mesmo e para dentro de qualquer um de nós, que para fazer parte do panteão bíblico não precisa ser perfeito.
Não, isso é certeza que não. Mas eu vou te explicar. Você falou um negócio assim que não dá para saber o futuro. Então entenda que Abrão viveu numa época que ele tinha um conceito de astrologia. A astrologia era algo que era muito comum. O pai dele era um cara que lidava com esse tipo de coisa. Terá. A cultura que tinha da época era uma cultura com astrologia. A gente fala de Nimrod, que os seus conselheiros olham nas estrelas e veem que Abrão vai surgir. Ou seja, tem muito conceito disso. E Deus, quando fala para Abrão, a famosa, você usou isso aí também numa das suas lives, que Abrão, ele é pai de grande nação, então ele tem a bênção que Deus dá para ele, que vai ser grande como as estrelas e grande como com as areias do céu. Então isso é um pouquinho questionável se o grande é em número de pessoas ou está se falando de influência. Abrão estava acima dos astros. Quando Deus usa para Abrão o termo olhe para os astros, olha não de baixo para cima, olha de cima para baixo. Significa que ele está acima da influência dos astros. Significa que ele pode prever as coisas, ele sabe o que tem para ver. Ou seja, até mais do que Abrão tinha Sara. Sara tinha visão. Sara tinha uma visão até maior que Abrão. Ou seja, ver o futuro, a gente hoje talvez não consegue enxergar porque talvez não estamos no nível de ler os astros, mas provavelmente pessoas elevadas conseguem ver parte do futuro. A gente tem dezenas de passagens dessas talmúdicas de pessoas que viam o futuro, não via todo o futuro. Ele via 2, 3 gerações, 4 gerações, não vinha tudo. A gente, quando fala dessa bênção que Deus fala para Abrão, que ele vai ser como as estrelas e como as areias, tem várias e várias explicações sobre isso na filosofia judaica. Tem uma que eu gosto muito, que é exatamente essa que a gente está acima das influências dos astros, com relação a grande como as estrelas. Ou seja, nós não somos influenciados pelos astros. Na verdade não é grande, é numerosos como as estrelas. Então, na literatura não diz exatamente numerosos, né? O termo, posso te ler, vamos aqui, Vesamti que afar, né? E depois fala, Abet et hashamayim usfor kochavim, né? Ele usa o termo de contar, ele não usa o termo de que você vai ser maior que eles, em número. Fala que você só vai ser que kochavim, como as estrelas, ou acima das estrelas. Ou seja, no assunto das estrelas, uma das explicações que eu gosto muito é essa. Nós não estamos, vamos dizer assim, dependentes. Capacitados. Mais do que isso, não estamos dependentes da estrela. A gente está acima delas, acima da influência das estrelas. Agora, isso pode ser uma explicação legal. Agora, o que a gente vai explicar então para como as areias da Terra? Né? Como as areias da Terra, a areia um grão de areia tremendo. Então, os grãos de areia também tem duas explicações interessantes, né? Essa explicação que eu vou dar é a primeira que eu gosto muito. Falamos das estrelas e das areias. As areias, sabe o que dá para fazer com areia? Com as areias, a gente faz vidro, né? Com areia, a gente pode produzir o vidro. Concorda? 100%. 100%. Sabe o que acontece quando um vidro se quebra? Alguns vão dizer... Ele esfacela. Ele volta a ser areia. Alguns falam assim, capara e joga no lixo, né? Capara e... mas ele volta a ser areia. Mas ele pode voltar a ser vidro de outro formato, não pode? Pode. A gente vai para reciclagem. É só ir no fogo. Exatamente, é só ir no fogo. Lembra do fogo que a gente falou? Então, a bênção que Deus dá para Abrão e para os seus descendentes, que serão como as areias e como as estrelas, é que seus descendentes serão como as areias nesse sentido. Vai vir fogo e vai derrubar vocês e vai quebrar vocês, mas desse próprio fogo vocês vão nascer como uma fênix, em outro formato, em outra armadura de vidro. E se era um copo, agora é uma jarra, se era uma jarra, agora é uma espada, ou o que for, dentro da formação com essa areia. Então, esse é o papel interessante que a bênção que Deus dá para as areias e as estrelas para os descendentes de Abrão. Essa é uma explicação. Existem muitas. Uma que é muito popular é que as areias, cada grão em si não vale nada, mas quando você é muitos grãos, você tem um valor, você tem um impacto, você tem uma força. O papel de que o povo judeu como um indivíduo não é nada, ele tem que ser uma nação, um monte de pessoas, um grupo de pessoas formam isso, né? As estrelas é diferente, cada um tem o seu brilho, né? Então tem aqui muitas reflexões sobre essa bênção que Deus dá para Abrão, que a gente só pode falar isso nos dias de hoje, olhando para trás 4.000 anos, e você vê que o povo hebreu, depois o povo israelita e o povo judeu, como ele pode ter suas denominações diferentes por épocas, o que ele sofreu
queimado, né, destruído e reconstruído novamente em qualquer outro canto do mundo e hoje novamente na terra de Israel. Ou seja, isso é algo interessante a se refletir sobre esse papel de Abrão. A gente falou dele como hebreu, né? Falou dele hebreu, né? Eu até comentei com você, muitas explicações podem ser dadas também para esse Abrão hebreu. A mais comum, que ele é do outro lado da margem, por ter atravessado os rios, né? Tigres e Eufrates, né? Mas o filosófico é muito bonito porque ele é o do contra. Ele é o do contra no sentido toda a massa humana pensa de uma maneira e Abrão pensa diferente. Todo mundo era politeísta e Abrão vai pensar diferente. O ser judeu é também nadar contra a maré. É ir contra. Se todo mundo faz alguma coisa, o ser judeu é ir contra isso tudo. Pegando essa ideia que você acaba de mencionar, de que ele era contra, e ele andava contra a maré, e ele forçava a barra dentro do aspecto no qual ele acreditava, ele andou quebrando deuses de barro, destruindo deuses de barro, e com isso os poderosos da época andavam querendo persegui-lo, e até, eventualmente, terminar com a vida dele. Esse poderá ter sido, e a mim me parece que sim, eu quero ouvir a tua opinião, um dos motivos pelos quais Terá, o pai dele, que trabalhava vendendo e comprando figuras de barro, ter saído de Ur, na Caldeia, e se dirigido a Canaã. Certeza que a relação do rei da época, Nimrod, com a família de Abrão, não com Terah especificamente, Terah talvez num despertar que o filho faz com ele, porque a história de Abrão quebrar as estátuas do pai, fazendo com que as pessoas sejam envergonhadas em praça pública, né? Imagina, vem um cara comprar uma estátua e vai e fala assim, essa estátua daqui para pedir alguma coisa. Cara, essa estátua foi construída ontem, você tem 60 anos na cara, você é muito mais velho que essa estátua que foi ontem construída, você acha que ela vai te fazer alguma coisa de bom? Né? Ou a história de que uma mulher veio trazer uma comida de oferenda para a estátua, e aí Abrão foi lá e quebrou todas as estátuas, deixou um bastão de beisebol, né? Só com a estátua mais alta, e falou assim, foi ela que na briga pegou a comida e matou todas as outras, né? O pai falou, você está maluco? Daqui é tudo barro. Ele falou assim, então escuta o que você está falando. Se tudo é barro, como você vai dar para isso uma denominação de divindade? Né? Se tudo é pedra, como é que você vai dar uma denominação de divindade para isso? Então, Abrão fez em Terah também despertar o conceito da divindade única e talvez com esse momento sair em direção de volta para Haran, a caminho de Canaã. E ele acaba morrendo em Haran, o pai Terah. Agora, a relação com Nimrod certamente é uma relação de perseguição, de tensão, não só para ele sair de Ur-Kasdim, como também nas guerras que Abrão tem em Israel, a mão ou os braços estendidos de Nimrod, dos reis locais, com a influência do império de Nimrod. Né? O sequestro com relação ao sobrinho de Abrão também tem a ver com essa ideia, porque Nimrod foi, vamos dizer assim, chamado humilhado perante Abrão, nesse conceito de que Nimrod se achava o grande Deus. Né? E vem Abrão e fala que tudo aqui é balela, né? Tudo seres humanos. E nesse conceito, Abrão, não só Abrão, todos os abrâmicos serão perseguidos por essa questão de defender a divindade. De geração em geração, nós somos, né, defensores do monoteísmo e vêm povos que são não monoteístas ou que querem assumir a representação desse monoteísmo, o porta-voz desse monoteísmo, e vão fazer disso guerra. Já em Canaã, e depois de ter conversado com Deus, e depois que Deus apareceu para ele, depois que ele vai ao Egito, que ele guerreia, e que ele volta, e que ele divide as pastagens com Lot, depois de Sodoma e Gomorra, ele, de uma certa maneira, ele aposenta a espada e resgata, anteriormente ele tinha resgatado Lot das mãos dos reis de Sodoma e Gomorra. A pergunta que eu te faço é a seguinte: ele era tio de Lot. Lot era filho de um irmão dele chamado Haran ou Jaran, ou Aran. Aran, que parece com a palavra Haran da cidade de Haran.
Haran é o tio, é o pai de Lot que morre antes de Terá, que é o pai dele. O que significa essa morte de um filho antes do pai? Que é a primeira que eu verifico, tirando a história de Caim e Abel, que um mata o outro, mas uma morte que não tem uma motivação dessa natureza e que faz o pai sofrer profundamente, e que é a realidade. Um pai que enterra um filho é uma das maiores desgraças que pode existir na vida de um ser humano. É verdade. O que isso significa? Primeiro, assim, não é uma coisa incomum na história da humanidade. Filhos morrerem antes dos pais é muito comum. Talvez não é popular na literatura, mas é muito comum. Vou dizer até nos tempos modernos. Nos tempos modernos, eu como guia, levo pessoas para visitarem algumas cidades dos pioneiros do início do século XX, e você encontra, por exemplo, no cemitério, muitas e muitas tumbas, né, ou lápides de crianças, né, que os pais enterraram. Sim, que morriam pelas doenças do local, malária. E muitas outras, ou seja, isso não é novidade. O caso do irmão de Abrão é simples. O irmão de Abrão foi passar pelo mesmo teste que Abrão. Abrão entrou na prova da fogueira, né, com o Nimrod e saiu andando. Haran falou, bom, meu irmão entrou, eu também entrou na fogueira e não saiu vivo, né? Ou seja, não era um devoto, não era uma pessoa que estava de coração provando a sua relação divina. Abrão passou por esse teste, Haran não passou por esse teste, né? E ele morreu na fogueira. Ou seja, não é, vamos dizer assim, não é que passou um sofrimento, era uma coisa que era comum, pessoas em guerras morriam na frente dos pais, eram guerreiros, as pessoas, como você falou, Abrão, como muitos da época, tinham que sobreviver pela base da guerra, né? Mas Abrão, no conceito de guerreiro, era só onde necessitava. Ele tem seu grande, assim, podemos falar assim, dores de consciência de ter matado pessoas talvez que eram justas. Esse era a grande dor de Abrão. Durante suas guerras, ele teve que matar alguma pessoa que era justa, né? Ou seja, a guerra é algo... Sim, mas me conta uma coisa, você não acha que quando, na Guerra dos 6 Dias, o Exército de Defesa de Israel conquistou Jerusalém, não morreram pessoas justas dos dois lados? Lógico. Guerra é guerra, meu amigo. Mas não tem jeito. Tem pessoas que conseguem sobreviver a situações trágicas de guerras, e podemos falar até de holocausto, ou de situações de qualquer outra que passam, pessoas sobrevivem. E aí você pode perguntar o que fez uma pessoa sobreviver e a outra não. Então, isso não tem explicação. Na Kabbalah tem, mas tudo bem, é outro tema. Não, então explica, não tem problema. Na Kabbalah a gente entende que cada um... Olha, eu já entrevistei centenas, pode acreditar, centenas de sobreviventes do Holocausto. Eu tenho tudo arquivado na Menorá. Nenhum deles sabe explicar por que é que ele sobreviveu. É lógico. Nenhum deles vai saber responder, porque nós não somos Deus, né? Mas no plano divino, nós somos finitos de corpo, mas temos uma alma eterna. E essa alma eterna, na visão judaica, tem reencarnações. Ela vai vir para esse mundo quantas vezes for necessária para ela poder se tornar iluminada, pura, para voltar para o seu ponto de origem. Então, na visão judaica, a morte ela pode ser dolorosa, ela pode ser triste, ela pode ser, egoístamente falando, uma perda, mas ela é nada mais do que uma continuação do projeto de vida. No judaísmo tem vida após vida, não existe morte, né? O corpo é só um utensílio para esse momento que a gente vive nesse mundo que a gente está aqui agora. Mas a nossa alma, né, na sua plenitude, ela é eterna. Então, quando as pessoas morrem, elas estão terminando um ciclo. Então, às vezes, tem pessoas que podem passar o sofrimento que for, e aquele sofrimento é parte da retificação da alma, que ele vai continuar vivo até o seu momento final. Enquanto outros, olha só em morrer já é a retificação. Curiosamente, Abraão, nós estamos indo e voltando, é assim mesmo, porque o tema é vasto, não é a primeira, não vai ser a última vez que nós vamos conversar sobre isso. E eu quero te fazer uma pergunta objetiva. Aliás, eu vou te fazer 2 perguntas e depois nós vamos encerrar por hoje. Ok. A primeira pergunta é a seguinte: por que Abrão, na verdade, ele era tanto marido quanto primo, tio, ou às vezes até irmão,
Porque há quem diga que ele era meio-irmão de Sara. Ela era filha de Terá com uma outra mulher. Eu não sei se isso é ou não é, mas não sei também se você sabe. Essa é uma questão que eu queria te perguntar. Por que ele entrega a mulher dele a reis e faraós? Número 1. Não vale você me dizer que é para salvar a vida. Isso é muito raso. Isso é número 1. Número 2. Existe algo do tempo de Abraão, além do poço em Beersheba, com aqueles dutos de água, que eu nem sei se são do tempo de Abraão, mas que comprova a existência dessa história, não individualmente, pessoalmente, mas tematicamente, vamos dizer assim? Muito bem, então vamos lá. Primeira pergunta que você faz com relação aos testes que Abrão passou. Então é mais um teste, né? Seja no sul de Israel, antes do faraó, com o rei Avimelech, e também com o faraó, tem esse desafio, esse teste que Abrão tem com relação à esposa dele, né? Esposa, prima, e ele usa a linguagem quando era de interesse falar como esposa e quando não era de interesse falar como prima. E você fala assim, ok, então não era para salvar a vida. Na verdade, não tem muitas opções. No passado, os impérios, os reis tomavam mulheres para o seu bem prazer. Não importa se ela é casada, se ela não é casada. Então, Abrão preferia ele estar vivo e ela também, porque a divindade aqui vem o papel da crença, de que o que é o certo Deus vai orientar. E foi o que aconteceu. A casa do faraó recebeu praga. Na mesma hora, as pessoas espiritualizadas da casa do faraó, os feiticeiros, né? Na mesma hora, eles entenderam, olha, essa mulher não é para você, essa mulher já tem um dono e não é para ficar contigo. E ele manda ela embora. Ou seja, nesse conceito, Abrão não é que ele está fazendo de sacanagem, vou entregar minha mulher para limpar minha pele. Não, porque se o faraó quisesse, mataria ele e ficava com ela mesmo ele falando qualquer coisa. Mas ele entendeu que para ela estar viva e chegar lá e sentir que a casa foi castigada porque o certo era ela não ter ido para lá, então esse era o papel de Abrão. Abrão, ele tinha um papel de mostrar como Deus interage. Abrão, ele tem a responsabilidade de mostrar como Deus interage com o mundo. Tá, e agora me fala um pouco do que é que aparece. Isso. Sobre arqueologia. Sobre arqueologia, que foi um tema que você usou para a chamada, existe da época de Abrão muitas coisas, né? Seja na região da Mesopotâmia, em Haran, e também em Israel. Em Beersheba, a gente fala do poço famoso, não tem comprovação se é o poço exato, mas é da época, que a gente chama da época dos patriarcas, né? Estamos falando de 3.800 anos atrás. Então, existem poços na região de Beersheba, onde na citação bíblica fala desses poços. Mais do que isso, tem achados de altares em alguns lugares no norte de Israel e no sul de Israel. Por onde Abrão passou, no norte e no sul, ele fez, de acordo com os relatos bíblicos, ele fez altares para servir oferendas, né? Salve a Deus. Então, altares como esses que a gente chama de pedra, com 4 cantos, igual como vai ser depois construído no Templo de Salomão, esses altares também existem. Então, a gente acredita que esses altares, na verdade, são piras, onde se colocaria fogo nos animais. São assadores, vamos dizer assim. Pode se chamar dessa forma também. No Museu de Jerusalém você tem um altar desse encontrado na região do lado de Beersheba. Agora, mais do que isso, a gente tem onde Abrão viveu. Abrão viveu em Hebron, a cidade de Marpela. Lá onde ele está enterrado, mas a Marpelá é um vale, mas na parte alta da cidade de Hebron, Isso. tem ali achados arqueológicos chamado Colina de Rumeida, esse é o nome usado, né? Você tem achados arqueológicos que os arqueólogos identificam da idade de 3.800 anos atrás, ou seja, 3.800 anos atrás é a época que viveu Abrão lá, ou seja, o que tem de rua, de espaço de o que seria uma casa, você tem, se essa é a casa de Abrão, provavelmente nunca dá para saber, pode ser a casa do vizinho, pode ser a casa do primo ou do Eliezer, mas é da época que viveu Abrão, você chega nas camadas arqueológicas
arqueológicas que temos ali. A caverna da Marpelá, que a gente tem hoje, ela tem 2.000 anos da época de Herodes, mas embaixo dela tem as cavernas especificamente, né? Porque a construção de Herodes está em cima da caverna. E embaixo da caverna, que entraram já arqueólogos para visitar, você tem lá também os lugares onde foram enterrados os patriarcas. Ou seja, uma tradição que já existia de séculos e séculos, até a época de Herodes, que construiu um memorial. Ou seja, esse memorial é uma comprovação de que lá estavam enterrados os patriarcas. É a tumba mais, podemos dizer assim, mais... que se garante com certeza 100% que lá é o lugar. Porque há 2.000 anos atrás, Herodes não faria um memorial com o nome de Tumba dos Patriarcas, porque ele simplesmente quis... ele tinha outros lugares para construir. Herodes construiu dezenas de lugares em todo Israel, né? Então, se ele fez ali, era porque era uma justificativa muito plena. E a cidade... Agora chegou a hora de você se despedir, porque a gente acabou o nosso tempo. Então, a palavra é sua, meu irmão querido. Muito obrigado. Você sabe que eu te amo. E sensacional conversar com você, cara. É um prazer. Muito obrigado mesmo. É um prazer sempre falar contigo. E para a gente terminar com a mensagem de Abrão, se a gente falou que Abrão é a chamada atributo da bondade, Abrão, ele recebe uma chamada de Deus, que era Lech Lechá. A tradução que muitas pessoas às vezes erroneamente falam é vai para você. As pessoas que querem chegar em Deus primeiro começam buscando lugares, etc. Não, começa indo para dentro de si. Olha para o teu interior, vai se autoconhecer, chega no teu íntimo e você vai chegar então em Deus, né? Chegar em Deus não é olhando para o que tem o vizinho ou o que tem numa outra endereço ABC, numa outra cultura. Olha para o teu interior. Deus fala isso para Abrão. Essa é a nossa missão como descendentes de Abrão, propagar a benevolência, a bondade, que é o atributo de Abrão, e ensinar para as pessoas que o caminho para chegar a Deus é olhando para o interior. Olha para o interior, né? As pessoas ficam se comparando uns aos outros, olha o que o outro faz, olha o que aquele faz. Não, para de olhar para os outros e olha para si. Se aprofunda no teu ser, se autoconheça, né, em todos os sentidos, na ciência, na física, na química e na espiritualidade. Vai se autoconhecer, você vai ver que quem nós somos, e a gente identifica isso da espiritualidade. O corpo, ele em um momento acaba, mas nós continuamos com a nossa consciência, com a nossa eternidade, que é a nossa parte espiritual. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.